Bom dia, família! Hoje eu vou mostrar esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, ele é uma revolução, principalmente em países subdesenvolvidos como o nosso, né? O Brasil, por ser um país subdesenvolvido, eu só estou acendendo a luz do celular para você ver como tem placa eletrônica aqui e tal. Por ser um país subdesenvolvido, embora a maioria das residências tenha acesso à eletricidade, é muito difícil. O número de residências com instalações elétricas fora dos padrões de qualidade, totalmente errado, é muito elevado devido à pobreza da população. E até os profissionais da elétrica, na sua maioria, não tem estudo. Quem se propõe a fazer instalações elétricas residenciais, principalmente, não tem o menor conhecimento técnico na área, é caro. Às vezes o morador mesmo faz e fala, por que você não chama um profissional? E se chamar também o cara vai fazer errado, porque a maioria não tem estudo, a maioria a maioria é pintoricista, pedreiricista, encanicista, quer dizer, é um pessoal aí que mexe com encanamento, com pintura, com jardim, você chama, faz um bico de elétrica e faz tudo errado também. Então no Brasil, principalmente em países subdesenvolvidos e pobres como o nosso, esse aqui vale ouro, porque traz uma grande economia, com frete, custa R$60, né? Eita reflexo chato. É chamado DPS, Dispositivo de Proteção contra Surto. Nós temos 3 tipos, sendo que os 2 são os mais famosos. O primeiro é DPS classe 2, que vai ali no quadro de distribuição, do quadro de disjuntores da nossa residência. Esse aqui é o tipo 3. O tipo 1 já é pouco usado, é mais para tipo um prédio. Tem lá no quadro de distribuição do prédio que vai para os apartamentos do tipo 1, tá bom? Como é que é a instalação dele, né? Uma das coisas que prejudica é que no Brasil muitas residências não têm aterramento, né? Não tem aterramento. Então, como é que você instalaria o do tipo 2, né? O do tipo 2 é instalado assim, você tem o disjuntor geral, bifásico, né? Geralmente de 60 ou 80 amperes. Você pega uma fase e joga nesse DPS, você pega uma fase e joga nesse DPS, você junta a saída dos 2 DPS e conecta no barramento de terra do quadro de disjuntores. Para que serve o DPS? Qualquer pico de tensão que venha em decorrência de descargas atmosféricas, né, raio, ou por exemplo, eu gosto de falar muito, né, que em vez de raio, que é algo muito longe, inclusive os próprios postes têm o aterramento deles, quando dá o blackout, o apagão, né, você está em casa, apaga a luz, você aparece na janela e você vê que todas as casas ao seu redor também estão sem luz. Então houve aí um apagão na linha de distribuição pública setorial daquele bairro, dificilmente é a cidade toda, e quando volta com o quê? Com pico de tensão. E esse volta com pico de tensão, ele passa para a sua instalação residencial e queima as placas eletrônicas para com isso, de micro-ondas, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado. Então o que acontece? Quem sofre com esse pico de tensão em decorrência dessa volta, desse apagão, as placas eletrônicas, né? Não vai queimar os componentes da máquina de lavar, não vai queimar eletrobomba, atuador de freio, válvula de entrada, pressostato, o micro-ondas não vai queimar o capacitor, o diodo, o magnetron, as chaves, nada disso queima. Queima apenas a placa eletrônica. E infelizmente a placa eletrônica é o componente mais caro que esses eletrodomésticos possuem, né? Nós sabemos disso, né? Quando o técnico diz que o problema é a placa, a gente já fica com o cabelo em pé, ferrou, o tiro vai ser grosso. Então, como é que eu vou proteger o equipamento na minha residência com DPS, se não tem aterramento? Como é que eu vou fazer? Você vai usar esse aqui, o tipo 3, né? Também chamado de DPS exclusivo. Ele é exclusivo para proteger uma tomada. Você pode multiplicar a proteção dele com um Benjamin. Daí você tem 3 tomadas. Lembrando que tanto esse equipamento, quanto o Benjamin, quanto a sua tomada, sempre o padrão de tolerância de corrente, de capacidade de condução de corrente, é 10 amperes. Então, se você ler aqui, vai estar escrito o quê? Se você ler aqui,
capacidade 10 amperes. Você pega o adaptador que você vai precisar, está escrito o quê? 10 amperes. Você pega a sua tomada, 10, tudo é 10 amperes, o padrão. Em 220 não possui nenhuma carga residencial que ultrapasse 10 amperes. Pode ser micro-ondas, máquina de lavar, geladeira, máquina de secar, eu já tenho ouvido sobre isso. Nenhum, pode ser aquela air fry, nenhum equipamento eletrodoméstico da sua residência ultrapassa 10 amperes, tá bom? Então vamos lá. Como é que você faz? Ele vem, é da marca Clamper. Clamper é líder mundial no setor de DPS, tá bom? A melhor marca do mundo, simplesmente isso. Custa R$60 no Mercado Livre com frete. Ele vem com padrão de furo internacional, que é o FACA, não corresponde com o nosso. Você terá de colocar aqui um adaptador FACA. E esse que eu encontrei na loja, ele vinha com pino de terra, e o pino de terra impossibilitava a conexão. Mas como aqui a jogada é justamente você proteger um equipamento de surto devido à residência não ter terra, então você pode cortar o pino de terra, que a pegada é justamente essa, né? Daí você encaixa aqui, pronto, você já consegue conectar ele na tomada, e aqui você conecta a sua geladeira, sua máquina de lavar, seu micro-ondas, televisão, todos os equipamentos da sua casa que tem placas eletrônicas, computador. Dá uma olhada como ele é bonitinho, ó. Você vai conectar ele, ó, ele acende uma luz dizendo que está funcionando, e seu eletrodoméstico, sua televisão, seja lá o que for que você vai conectar aqui, estará protegido. Porque eu já vi várias vezes pessoas falando, deu um apagão, deu um blackout, e quando a luz voltou, queimou a geladeira. Não foi a geladeira que queimou, não foi o compressor que queimou, não foi a resistência de gelo, não foi nada, não foi o ventilador de evaporador. O que queimou foi a placa eletrônica. Infelizmente é a coisa mais cara que tem. Tá? Então ponha isso. Já vi inclusive, porque é que eu digo para você, é mais fácil mandar um eletricista instalar o terra. Você vai chamar o biqueiro lá do seu bairro, que vai fazer tudo errado e vai transformar sua casa numa bomba relógio, já que nessa área da elétrica, muitas vezes você chama um cara que se diz eletricista e nem conhecimento técnico ele tem. Tá bom, galera? Tá aí a dica para você proteger. Com R$60, você protege uma geladeira que custa em torno de R$4.000, uma de entrada, tá bom? Uma máquina de lavar de R$2.000 e um micro-ondas de R$1.000, uma televisão de R$3.000. Tudo isso com investimento de R$60, tá? Poxa, 10% seria 10% de R$600, 5% de 1.200. Quer dizer, como estamos falando de eletrodomésticos de máquinas acima de 2.000, é 2-3% do valor da máquina que você vai estar investindo numa proteção. Se não, amigo, já era a placa, tá bom?